Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez para a nossa live. O assunto de hoje é ansiedade. Vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade. Quem aí está ansioso? Dirce sabe? Tudo bem com você? Manda aí o convite para nós. Nosso assunto então de hoje é ansiedade. Olá. Isso, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Luanda? Tudo bem contigo? Bem, tudo certinho, graças a Deus. Que bom. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre ansiedade? Exatamente, vamos lá, né? Vamos lá, Vamos ver bem, quem que é ansioso, né? um tema muito pertinente para a realidade de hoje, né? Todos nós, às vezes, de um dia ou outro, acabamos sempre sofrendo um pouquinho, né? Depende da situação, né? Mas Sim, existem formas da gente ter qualidade de vida e controlar a tal ansiedade, né? exatamente. O segredo é desacelerar, né? Exatamente, bem. Desacelerar. E como desacelerar, né, Dirce? Como desacelerar? Existem técnicas, né? E as quais nós vamos passar algumas aqui, a gente vai conversar sobre isso, porque falar sobre a ansiedade somente não resolve. Isso ajuda, mas não resolve. A gente precisa saber que caminho tomar, né? Então, aí que nós vamos trabalhar, trazer algumas técnicas aqui na live para que a gente possa estar trabalhando isso, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Acho que hoje é uma das questões, junto com a depressão, né, ansiedade, síndrome do pânico, são as três doenças assim que mais, né, estão pegando a humanidade, vamos dizer, e não é só no Brasil, né, é no mundo pós-pandemia. Então, assim, que a gente vê que tem uma grande necessidade de autoconhecimento primeiro, né? À medida que a gente se conhece, a gente começa a se observar mais, né? Sim, E não deixa evoluir o quadro a ponto, né, de você travar praticamente, né? Então, nós é, temos graves, né? A pessoa trava, né? sim, Então, trava. é importante da gente se conhecer, né? Se conhecer, conhecer Exatamente. e buscar ajuda, né? Inclusive, a gente vai falar sobre síndrome do pânico, né, também hoje, que realmente quem viveu isso, quem vive, quem já passou, quem tem familiares, amigos, né, sabe o que é isso. Ele é muito interessante e se confunde muito com problemas cardíacos, né, muitas vezes. Então, os sintomas ali é bem interessante. Então, nós vamos passar um pouquinho aqui sobre a ansiedade. Então, ansiedade no Brasil, trazer uns dados para a nossa live, para o povo perceber o porquê que a gente está escolhendo falar sobre isso, né? Então, qual é Uhum. o índice de ansiedade no Brasil? Foi feito umas pesquisas ali já há uns 2 anos atrás, não é recente, mas mesmo assim, são 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Os dados evidenciam ainda que o universo feminino é o mais afetado. As mulheres estão com um problema bem maior. 3,6% dos homens apresentam problemas de ansiedade, enquanto 7,7% das mulheres. Então, aí nós temos, não são só as mulheres, né, que sofrem com isso, os homens também têm bastante, mas as mulheres estão recebendo uma carga extra, né? E o que que a gente pode estar fazendo então com isso para tentar aliviar um pouco isso, né? Porque só quem sofre com ansiedade sabe o quanto ela paralisa, que nem a Dirce falou. Chega uma hora que trava, né? Trava os relacionamentos, trava trabalho, trava a vida social, trava tudo na pessoa. A pessoa simplesmente se paralisa mesmo, né? Uhum. E o que é a ansiedade, então, Dirce? Então, na verdade, a ansiedade ela é uma forma de doença, né, ela é estabelecida dentro do, né, do CID, adequado como uma doença.
né? Uma doença psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Então, ela tem vários estágios, né? Então, é uma doença que, quando você pega ela, vamos dizer, detecta ela logo no início, melhor falando, né? Você não corre o risco de evoluir esse quadro, né? Então, assim, a importância da gente se autoconhecer, né, e rastrear, né, esses primeiros sintomas, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala em ansiedade, tem duas formas de você verificar a ansiedade. A primeira dela é, por exemplo, a ansiedade que eu estou sentindo, ela é real? Por exemplo, tem uma causa real? Vou fazer um vestibular, vou fazer uma prova, vou fazer carteira de motorista. Então, tem uma causa real, o dia de hoje, por exemplo, vou fazer meu teste de volante. Automaticamente, óbvio, você vai ter uma ansiedade, né? Vai ficar mais, né, um pouco mais ansioso, né? Ou uma viagem, por exemplo, para o exterior que você nunca fez. Então, se você às vezes não conhece a língua, não conhece o local, obviamente, você vai ficar ansioso, né? Até por você não conhecer a pessoa. Tudo que é novo, ele assusta um pouco, isso é normal, né? É normal, exatamente. E aí, então, assim, você detectar se a ansiedade que você está sentindo, ela é real, é baseada em algo específico que está ocorrendo na sua vida, ou ela é do seu imaginário. Então, tem duas formas. Então, a ansiedade que ela existe, ela é real, passou aquela viagem que você fez, passou a prova do Detran, você volta ao normal. Agora, existe a ansiedade em certos momentos que ela desencadeia, né, que aí você não tem mais controle. Então, às vezes, ela pode desencadear no dia da prova do Detran, por exemplo. Né, no dia que você viajou para a Europa, por exemplo, teve uma amiga em comum, minha e do meu irmão, a síndrome do pânico dela desencadeou numa viagem. Ela estava no Nordeste do Brasil e ela teve umas crises e ela falou, meu Deus, eu não estou me reconhecendo. Né? Então, assim, os momentos graves, eles se manifestam. E tem a ansiedade que ela vem do psicológico, vamos dizer, de causas internas, né? Que não tem uma causa externa aparente. Né? Então, assim, que já são problemas já emocionais, né? Pessoais, né? Internos, que você já, às vezes, já carrega há algum tempo e aquilo vai sobrecarregando, e em algum momento ele se manifesta, e às vezes da forma mais impactante possível, né? Mais séria, porque às vezes ele já está num extremo, né? Sim. Uma coisa ali que tu falou, né, dessa colega em comum que desencadeou, né, a síndrome do pânico na viagem. Na verdade, a viagem ela foi um gatilho, né? Um gatilho que trouxe para a memória, vamos dizer assim, alguma coisa muito mais profunda, que muitas vezes as pessoas não sabem da onde que vem. A minha mãe também teve síndrome do pânico e ela dizia, mas eu não sei da onde que veio isso, porque não aconteceu nada. E a gente foi estudando, a gente percebeu assim que os fatos eram bem anteriores, sabe? Tipo, 2 anos de idade, que a pessoa não lembra mais, não tem mais consciência disso, e de repente, na idade adulta, acontece um episódio, alguma coisa que faz com que aquilo estoure, né? Às vezes é só uma viagem, às vezes só uma prova do Detran, né? Que a gente fala só hoje porque a gente já passou por isso, né? Mas quem tá para fazer a prova sabe que não é só isso, né? É muito mais a prova do Detran, né? Ou um vestibular também, né, para a juventude é bem desafiador. É uma causa aparente, né? Ele se manifesta mais, né, mais forte numa causa aparente. Então, assim, às vezes quando você vai se investigar lá no fundo, às vezes tem, né, ansiedade desde a infância. Às vezes quando você vê aquela criança, né, toda apavorada, toda, né, por qualquer coisa, por uma provinha na escola. Então, assim, já são sintomas que às vezes a mãe já na gravidez tinha ansiedade e a criança não foi tratada, a mãe não foi tratada, e automaticamente a criança cresce naquele meio de ansiedade, né, e vai se tornando um adulto ansioso. Né? Então, a importância da gente ir se conhecendo e vendo todas essas questões, de onde que vem? Né? Começar a se investigar, se perguntar, né?
Sim, inclusive você falou ali da mãe ter ansiedade na gestação, né? É muito interessante isso. As mães, elas precisam se cuidar mais. Às vezes a gente não tem controle sozinho sobre a ansiedade, mas existem técnicas, existem pessoas que podem te ajudar nessa caminhada, porque realmente a criança aprende a ser ansioso, que na verdade na vida a gente aprende. Tudo é uma questão de hábito. A mãe teve esse problema, essa situação na gestação, a criança já nasce ansioso, e aí a mãe já continua ansiosa também, e a criança, ela está, na primeira infância, principalmente, ela está aprendendo com tudo que a gente faz, com tudo que os adultos ao redor dela fazem. Então, para ela, ser ansioso é normal, porque aquilo é o que está acontecendo todo dia na vida deles. Então, isso é normal. Só que quando chega mais tarde, nem é tão tarde assim, né, Dirce? A gente que trabalha com criança, a gente percebe criança de 2, 3 anos tendo transtorno praticamente de ansiedade, tendo que tomar remédio e tudo para dar aquela abafada, né? Então é A muito famosa, bom, a é famosa muito Ritalina hoje que muitas crianças estão tomando, né? E assim, que é para acalmar. Criança, né, pega o celular travando, ela quer jogar na parede, né, por qualquer sim. situação. Né? Então, isso é uma espécie, né, de ansiedade que a criança está tendo, que ela não consegue, né? A hora que a internet cai um pouco, né, ela não Esperar. consegue se é, Ah, o meu filho, ele fala assim, mãe, como é que você vivia sem celular? O que que você fazia, mãe? O que que você jogava? Filho, a gente não jogava, a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, né? E é exatamente isso, é tenso o que está acontecendo com as crianças, né? Nós vamos passar então aqui alguns tipos de ansiedade, né, que as mais pesquisadas são as mais famosas, vamos dizer assim, existem muitas teorias, né, muitos tipos de ansiedade. E nós vamos trazer aqui agora 3 tipos principais e os seus sintomas. Na verdade, a ansiedade ela já é um sintoma de alguma coisa mais profunda, né? Mas vamos por parte. Então, nós temos aqui o transtorno da ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e síndrome do pânico. São as 3 mais graves, assim. Porém, existem outros transtornos que são configurados como tipos de ansiedade. Então, conhecer realmente pelo que você está passando, qual é o momento que está causando isso, o que está acontecendo na sua vida, ele é muito importante, né? Que nem a Dirce falou, para a gente poder tomar uma atitude. E voltando aqui que eu esqueci de falar, como a gente falou na live passada, muitas vezes nós também negamos, né, a ansiedade. Não, exatamente. comigo não, eu não fico ansiosa, eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa elétrica. Eu sou uma pessoa que tem bastante atividades. Oi? Dá outros nomes para a ansiedade. Exatamente, porque a gente não quer ser diagnosticado, vamos dizer assim, com um problema que eles falam que é um problema mental, né? E ninguém gostaria de ficar com um problema mental. Eu sei porque eu já passei por isso, a gente não gosta disso, é um julgamento que a gente passa, mas é muito importante a gente reconhecer e saber que a gente não precisa dar conta de tudo na vida. Nós precisamos dar conta da nossa saúde, cuidar da nossa saúde, estar bem. O que mais causa ansiedade muitas vezes é a gente se achar super-herói, né? A super-heroína, a mulher que pode, tem casa, tem filho, tem trabalho, tem estudo, tem isso, tem aquilo, e eu vou dar conta de tudo isso da melhor forma possível. Não existe isso, a gente não dá conta. E a gente tem que entender que a gente não dá conta e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que selecionar as prioridades, aquilo que é mais prioridade no momento, e fazer aquilo, né? A gente nunca vai conseguir dar conta de tudo que a gente quer fazer e de tudo que a sociedade impõe para a gente fazer também, né? Exatamente. E eu acho assim, a meu ver, o preconceito em relação às doenças né, psicomentais, emocionais, né, é tão Uhum. grande que as pessoas, vai no psicólogo, tá louco, vai no psiquiatra, tá louco. E não é assim. Então, a nossa mente, ela é uma parte do corpo, o nosso cérebro, que ele também precisa ser cuidado, assim como né, não estamos bem dos olhos, vamos ao oftalmologista, né, não está bem do coração, onde que você vai? Um médico que trata do coração, e assim todas as doenças. Então, o cérebro e as emoções não são de ferro.
É isso que nós temos que entender. Eles precisam de cuidados também, né? Então, uma meditação que você faz no teu dia a dia, né? Se você não está legal, procura um psiquiatra, né? Não tem nada de errado nisso. Então, o cérebro e as emoções não são de ferro e é o que mais está levando pancada hoje, né? Sim. Com desemprego, né? Alto índice de desemprego, altas questões de problemas sociais, né? Uma série de problemas que nós temos tendo hoje, pandemia, que todos nós nos fechamos totalmente em casa, né? E aprendemos a conviver ali enclausurados praticamente. Então, para muita gente, muitas pessoas de idade estão sofrendo também, né? Crianças, né? Então, eles eram acostumados a brincar na praça, brincar na escola, e de repente eles se viram atrás de um computador, de um celular. Né? Sim. Então, isso, né? E hoje, voltando, também essa volta causa ansiedade. Então, né? Sim. Vamos brincar um pouquinho, o Tico e o Teco precisam de cuidados também, né? Então, assim, as nossas Exatamente. emoções precisam serem amadas e cuidadas, assim como os olhos, assim como o coração, assim como a unha, né? Então, qualquer outra parte do corpo, né? Então, a gente tem que desmistificar e tirar da cabeça da gente esses preconceitos com o psiquiatra, né, com o terapeuta, né, com qualquer outro profissional que cuide, né, das nossas emoções, da nossa saúde mental. Né? As nossas emoções, nossa mente e tal, deveria ser cuidado que nem a gente cuida na academia, né? Exatamente. Cuida dos músculos, né? São os Como, músculos mentais. como cuida dos músculos, exatamente. É uma parte importante também. Não está errado fazer academia e ficar lá. Mas a saúde mental, ela também é tão importante quanto, né? Inclusive, a academia, A eu não saúde tenho, mental é a sua eu não vida, tenho, né? Quando você não está com saúde mental, você para de trabalhar, você para de produzir, você para de ser feliz, né? Então, assim, ela vai travando a sua vida. Né? Por exemplo, se você está com problema numa unha ou no olho, você pode até dar uma dificultada, mas você vai igual. Né? Mas quando uhum, é a mente, não, a mente coordena tudo, né? A mente, as emoções, né? Então, é preciso cuidar. exatamente. Então, nós vamos falar aqui do transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? É um tipo de ansiedade intensa. Ela é aquela coisa assim, veio, né, excessiva e persistente. Uhum. No transtorno da ansiedade generalizada, a condição de ansiedade é permanente, interferindo na qualidade de vida do portador de forma significativa. Ou seja, aquela ansiedade por tudo, né? Eu não sei aonde eu não sinto ansiedade, que nem você comentou ali, né, anteriormente. Ah, uma viagem, uma prova, isso, são fatores que colaboram para isso. Mas na ansiedade generalizada, você já está perdendo o controle. Porque você já não Uhum. sabe mais nem de onde que veio, não tem nenhuma ideia, né, de como trabalhar isso, né? Eu E, costumo dizer que quando isso acontece, né, Eluanda, a pessoa sapateia o dia inteiro e e não não faz faz nada. nada. Né? Ela fica Exato. assim, preparada, chega gente, sai gente e entra gente, e ela tá ali, mas ela não consegue fazer uma comida, ela não consegue lavar uma alface, ela lava uma folha e sai, então, assim, ela perde o controle, né, sobre Sim. ela, sobre as ações, sobre o que ela vai fazer, sobre o que ela vai trabalhar. Uhum. E os sintomas da TAG, quais são, Dirce? Então, os principais sintomas aqui. Então, um dos principais sintomas é a preocupação e o medo exagerado. Né? Então, assim, aquela preocupação, né, que não vai dar conta, né, que não vai dar tempo, que não vai chegar na hora certa, né? Então, tudo se torna muito excessivo, né? E junto o medo, né? As taquicardia, a agitação, né? A dificuldade de concentração. Então, a pessoa não consegue manter o foco, por exemplo, para fazer uma atividade. Né? Por exemplo, um professor que tem ansiedade, ele não consegue sentar ali e fazer um planejamento, né? Uhum. Ou uma aula com tranquilidade, né? Preocupação e medo excessivo, tu falou, agitação, dificuldade de concentração, são os três primeiros, né? Tu já falou todos ali, né? Fadiga muscular e cansaço, a pessoa sapateia o dia inteiro, como você falou, e não faz nada, e aí ele se sente cansado, né? Porque não Sim. tem como a pessoa ficar em equilíbrio, né?
o próximo, irritabilidade, pessoas irritadas demais. Claro, né? Aí vem todos os fatores. Eu não consigo fazer, eu não consigo me controlar, minha vida não anda. É óbvio que eu vou ficar irritado. Porque o que que a gente quer na vida? Que as coisas funcionem, né? Que as coisas Exatamente. funcionem. Sudorese, suor Uhum. excessivo, né? As Micção mãos, às frequente. vezes, né, a pessoa está com as mãos assim, seca a mão e lava a mão, e aquilo, né, vai se estendendo até pelo corpo, né? Tem gente que ele chega a um ponto assim, que o corpo dele inteiro sua. Às vezes está o rosto e as mãos, mas quando chega um extremo, até o corpo está suando, né, numa situação extrema de ansiedade, né? Micção frequente. Eu não tinha nem, eu não sabia disso. Olha só o que a ansiedade causa também. Vontade de urinar o tempo todo. Uhum, exatamente. Porque já é uma forma de descontrole, né, Lu? Então, assim, a sudorese, a micção, eu não controlo mais nada, né? Então, mesmo que Sim, eu não tomei água, não enchi minha barriga de água, minha bexiga de água, mesmo assim, eu tenho a necessidade de ir. Então, já está indicando um descontrole generalizado do corpo, né, das ações do corpo, né? uhum. Os próximos, insônia ou sono excessivo, tremores e espasmos, sustos frequentes, né? Quem aí? Qualquer coisa, né, chega alguém, bateu na porta, você fica assim, quem é? Né? Às vezes você dormindo à noite, o gato derrubou um copo que estava em cima da mesa, você fala assim, o ladrão entrou. Né? Então, assim, tudo se torna muito grande, né? Muito extremo. Né? Então, você está com todo o teu corpo em estado de alerta. É uma forma de... gera um estresse, uma ansiedade extrema, porque o teu corpo todo fica em alerta. Né? Sim. Uhum. O próximo que nós escolhemos aqui para falar, E chega uma hora o corpo não vai aguentando, né? Porque assim, é a mesma coisa que você ficar com a luz do carro dia e noite acesa, né? A luz alta do carro dia e noite. Então, uma hora a bateria vai terminar, né? Então, é como se você exatamente. estivesse sempre com o rádio, né, no último volume, né? Então, sempre o extremo, sempre o extremo. Então, assim, o corpo ele vai se debilitando, 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 né? E chega num momento que você tem que deitar, né? Então, assim, então tem que buscar ajuda, né? Quando chega, você começa a sentir esses sinais, busque ajuda, seja de um terapeuta, de um psiquiatra, né? Que é fundamental para a nossa saúde, tirando todos os preconceitos, né? E voltando numa frase que nós falamos semana passada também, que muitas vezes a gente não procura ajuda porque não tem tempo e não tem dinheiro, né? A minha vida é cheia de tarefas, eu preciso fazer, eu tenho que fazer milhões de coisas e eu não, ou não tenho dinheiro. Mas o nosso autor lá, Augusto Cury, falou: se você não tem tempo e não tem dinheiro para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo, ter que ter dinheiro para cuidar da sua doença. Então é mais Exato. fácil e custa bem menos e tem menos tempo você cuidar da sua saúde, né? Que pelo menos o teu corpo ainda vai ficar de boa. O segundo é o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC, que muitas pessoas já ouviram falar, né? E até as pessoas às vezes se colocam nesse rótulo que eu tenho toque. O que é o toque, então? Muitas pessoas é aquela mania de limpeza, lava as mãos, o medo. Agora com a pandemia, então foi meio que inevitável quem não ficou com isso, né? Porque tudo que você fazia tinha que lavar as mãos, tinha que passar álcool nas mãos, tinha não sei o quê. Então isso aí, ele enfatizou muito mais quem já tinha esse problema. Então a gente Exato. precisa tomar muito cuidado. E mais uma coisa do transtorno obsessivo compulsivo, o pior de todos, eu acho que não é nem a questão de lavar as mãos e querer tudo organizadinho. A questão é os pensamentos destrutivos, repetitivos, né? A gente entra num estado de destruição total. Só com pensamentos que nem a Dirce comentou ali anterior do medo, né? O medo. O medo ele é imaginário nesse caso, ele não existiu. Não tem um ladrão ali, não tem ninguém ali. Mas na cabeça da pessoa que tem esse transtorno, que está com isso, é o tempo todo. É medo, é tragédia, é tudo que possa acontecer de ruim
a pessoa fica com isso, né? Então, muito cuidado quando você tem muitos pensamentos repetitivos, destrutivos, né? O pensamento, ele não vai parar, ele não para. Nosso pensamento, ele não para. Não tem como você zerar a sua mente. Não tem como você zerar o seu pensamento agora, eu não vou pensar nada. Não existe isso. O que você precisa fazer é trocar de pensamento. Quando você está num processo de pensamento destrutivo, você, ok, tá aqui, tá tudo bem, fala cancelado, 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 e vai procurar pensar outra coisa, né? Que nem a Dirce falou na live passada. Quebra aquele estado, né? Quebra aquele estado e vai fazer outra coisa para você conseguir pensar de maneira diferente, né? E dentro do toque, Luanda, dentro da questão do toque, o toque, ele não afeta somente a mim, né? Somente a pessoa que tem o problema. Ele afeta, às vezes, a família inteira. Porque, por exemplo, uma pessoa com o toque, ela se torna irritante para os demais da família. Né? Então, a pessoa coloca o pé dentro de casa, tira o sapato, né? Deixou o talher fora do lugar. Né? Então, assim, subiu na cama, ficou uma ruga desarrumada. Né? Então, é aquela pessoa que ela fica dia e noite fiscalizando todos ao seu redor. Então, ela sofre e toda a família sofre junto, aquelas pessoas que ela convive. Porque, assim, ela se torna uma pessoa doentia em termos de limpeza, né? São diversas formas de toque, né? Não é só limpeza, né? Tem pessoas que têm diversas formas de toque. Então, mas a limpeza é a mais destacada. Então, ela se torna uma pessoa difícil para conviver com os demais, com o marido, com os filhos, né? Às vezes tem filhos pequenos, né? E quando é demais, isso prejudica a relação familiar como um todo, né? A relação no trabalho, muitas vezes, né? Às vezes alguém se encostou na mesa da pessoa, ela já corre lá e passa álcool, né? E faz um monte de coisa, já chama a faxineira, né? Então, isso se torna difícil a convivência. Né? Então, a pessoa sofre e os demais sofrem junto. Uhum. O próximo aqui, então, que nós conversamos ali é a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é caracterizada pelo surgimento repentino de uma forma de ansiedade aguda, ocasionando um medo intenso e inexplicável, que causa inclusive sintomas físicos. As crises de pânico costumam durar um curto período de tempo, dificilmente ultrapassando 30 minutos. No entanto, durante esse período, o indivíduo vivencia um sentimento agudo de desespero que o torna incapaz de realizar qualquer atividade. A minha mãe teve algumas crises de pânico aqui em casa. Eu lembro que uma vez a gente já estava chamando o SAMU praticamente, porque ela caiu no chão, ela simplesmente caiu no chão, ela dizia, eu vou morrer, eu estou infartando, né? Aquela sensação, a gente vai falar aqui, né, dos principais sintomas, e realmente é muito sério. Ele dura 30 minutos, mas para a pessoa, aqueles 30 minutos é morte. A pessoa tem a sensação de que vai morrer mesmo. Eu, por exemplo, em 2008, eu fazia faculdade no centro de Curitiba e a diretora da empresa, ela morava na região central e ela me dava carona, chama Karina. E ela tinha síndrome do pânico misturado com ansiedade, e um dia eu estava de carona com ela e deu uma crise de pânico. Né? Ela falou assim, está me dando crise de pânico, de ansiedade, e você sabe como é que é o trânsito na cidade grande, né? E Luanda, que morou em Curitiba, sabe como é que é na região central, 6 horas da tarde, né? E nós tivemos que entrar no estacionamento ali de qualquer jeito, porque ela travou. Ela não conseguia mais dirigir, e aí ligamos pro Ângelo, que era o irmão dela, né? E para vir buscá-la. Porque ela não conseguia ir embora, ou então ela dizia, eu tenho que esperar um tempo aqui, quando me dá, né, esse momento de ansiedade ou, né, profunda, ou seja, né, dessa questão generalizada, né, ela tinha que parar o carro onde desce, né, e nem sempre a gente acha estacionamento, por exemplo, numa cidade grande rápido, né, e aí, por acaso, encontramos, ela parou ali, aí chamamos o Ângelo para vir buscar e levar o carro dela dirigindo. Então, chega um Eu conheço uma pessoa... Chega a um extremo, assim, que é triste porque parece que a pessoa vai morrer.
né? Então, assim, era 2008, eu conhecia, assim, ainda muito pouco sobre isso, né? E aí depois daí o Ângelo até conversou comigo, né? Falou, ó, tem esse problema, tá tratando, mas era tudo muito novo ainda, né? Essa fala no Brasil. Então, assim, não se Sim. conhecia muito dessa doença. Hoje, os médicos, aos sintomas, eles já estão antenados, né? Então, Uhum. inclusive Já, já, nós, já mais se aprendeu estudantes, muito, né? né? Eu conheço uma pessoa também que ela está dirigindo e quando acontece isso, ela simplesmente larga o carro e sai fora. E sai, É. tipo, andando na rua. O carro no meio da rua, do jeito que tá, ela simplesmente larga e vai embora. Porque não tem Uhum. controle, né? Não consegue controlar, né? Então, aqui, os principais sintomas da síndrome do pânico são tontura, sudorese, vertigem, calafrios, taquicardia, palpitações, tremores, dificuldades de respirar, tremedeira, formigamentos, dores no peito, sensação de asfixia, entre outros. Deu para perceber que são todos sintomas físicos no nosso corpo mesmo. A gente sente no corpo, não é só uma questão de emoção aqui no peito, é corpo todo, né? Palpitação, taquicardia, calafrios. Tem pessoas que têm crises, tremedeiras, né? Assim, tipo que tá com muita febre e tu vai ver, não tem nada. Né? Não tem nada, não tem a febre, né? Dificuldade de respirar, a pessoa não tem um problema de pulmão, alguma coisa assim, e ela fica com dificuldade de respirar, né? Formigamentos, muito comum formigar os braços, daí a pessoa já fica preocupada, achando que é algum problema de cardíacos, né? E aí é bem interessante dar uma olhada, né, Dirce, sobre isso. Então, assim, a gente precisa desmistificar, na verdade, os preconceitos, né, quanto a qualquer saúde mental, né? Então, assim, são características mais sérias que precisam ser cuidadas com carinho, né? Então, não tenha medo de buscar ajuda, né? Buscar um psiquiatra, consultar, né? Buscar pessoas de apoio, por exemplo, um tio que você tenha confiança, né? O pai, a mãe, se é um adolescente que tenha confiança, né? Uma pessoa que você confia, oh, vamos comigo, né? Eu preciso de ajuda. Então não tenha medo de buscar ajuda, seja um terapeuta, né? Seja um coaching, seja, né, um terapeuta transformacional, que também tem várias técnicas, né, Luanda, para ajudar a sanar, ou, no mínimo, esse profissional ele tem a função de te ajudar a buscar um caminho. Né? Se um terapeuta, Exatamente. um coaching, ele não consegue, ele vai chegar num ponto, ele vai te avaliar também. Vai dizer, não, nós precisamos buscar ajuda de um psiquiatra. Né? E daí não tenha medo, porque o psiquiatra cuida da mente e das emoções humanas. Né? Então não tenha medo de buscar ajuda. Então, até o coach, o terapeuta, pode te acompanhar caso você, né, tenha esse medo. Né? Então, é uma pessoa que vai te ajudar também. Né? E procurar ajuda, né, Dirce, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de muita força, de muita coragem, né? Muita coragem. Porque às vezes as pessoas ficam, esse sintoma, principalmente para os homens, né? Ai, é muita fraqueza, tá com ansiedade, tá com ataques de pânico, por exemplo, é sinal de fraqueza. Não, não é sinal de fraqueza. E procurar ajuda muito mais é um sinal de coragem, que realmente você reconheceu que sozinho você tem mais dificuldade. Não que a gente não consiga sozinho, a gente consegue, né? Que nem a Dirce falou na live passada, a gente precisa ser muito autodidata, você procurar pesquisar, testar as ferramentas, porque eu mesma testei muitas ferramentas e eu vi as que funcionaram melhor para mim. Cada caso é um caso. Talvez o que funcionou para mim não funcione muito bem para outra pessoa. Por isso que é importante a pessoa ter esse acompanhamento, que o terapeuta, a pessoa responsável, o médico ali, ele vai verificar na pessoa o que mais vai funcionar para ela, né? Então, e coragem, procure ajuda, não deixe ficar de cama muitas vezes. Eu mesmo fui uma pessoa que, mesmo procurando ajuda, acabei ficando de cama com depressão, né? Ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Então, hoje eu sei
Só que na época, que nem a Dirce falou, a gente não tinha esse conhecimento, a gente nem sabia o que que era depressão, né? A minha família não sabia disso, a gente não tinha essas informações. Então acabou que a gente só vai para o fundo do poço. Hoje em dia, a gente está mais informado, a mídia informou bastante, mas ainda tem-se dificuldade de conversar, né? Pelo sinal de fraqueza que a gente pensa que é, né? E, na verdade, o preconceito, né? Primeira coisa, se vai no psiquiatra, tá louco. Tá indo no terapeuta, tá com algum problema. Quem não tem problema? Né? Uns têm mais, outros têm menos, outros estão com problema com o filho, outro com problema na escola, outro com problema no trabalho. Quem não tem problema hoje? Outro está desempregado. Então, assim, nós temos que aprender a entender as nossas fragilidades, né? E se ajudar, né? Se ajudar, eu acho que essa é a base de tudo, né? E lembrar que também eu não tenho que sair sozinho disso, né? Eu posso procurar ajuda, né? Se eu quiser sair sozinho, tá tudo bem também, né? Vou estudar, vou fazer alguma coisa e vai funcionar, né? Dirce, o que você trouxe aí de dicas? Nós trouxemos aqui umas dicas terapêuticas práticas, né? Que eu falei no começo da live. Não adianta a gente só vir falar dos transtornos e não trazer nada que ajude a pessoa a sair disso, né? Então, nós trazemos aqui algumas dicas. Respiração consciente. Tu tem uma técnica, né, Dirce, da respiração para ensinar aqui? Sim, então, na verdade, assim, antes de tudo, eu ainda vou fazer uma observação sobre os nossos pensamentos internos, né, Lu? Então, eu estou fazendo um curso com a Louise Hay, né, que ela tem vários escritos, hoje até ela é falecida, mas tem aqueles que estão propagando justamente sobre a questão de depressão, de ansiedade, ainda continuam propagando os cursos dela, e ela descreve uma parte num dos livros assim, se a gente pudesse gravar todos os nossos pensamentos em voz alta, o que sairia? Né? Então, aquele pensamento que fica o dia inteiro borbulhando, borbulhando, então, haja corpo que aguente. Então, assim, a gente precisa monitorar os pensamentos, fazer a quebra dos estados mentais, né? Por que eu estou o dia inteiro pensando nessa bobagem, né? E como que é normalmente você fala contigo, com você mesmo? Né? Você se trata com carinho, fala, ó, Dirce, né? Poxa, por que você está pensando tudo isso hoje, né? Tanta bobagem, né? Por que você está... Como que você se trata? Você se trata com carinho, com respeito, né? Ou se julga, se critica o dia inteiro? Porque quem critica a si mesmo, ele também critica o outro, o esposo, a esposa, o filho. Então, assim, você se critica muito o dia inteiro, né? Porque a crítica ela é uma forma de você estar se exigindo o tempo todo, né? Ou você tem mais um elogio, né? Punição, Então, né? nós estamos muito habituados, né, à punição, à crítica, né? E ela cita que justamente esses estados mentais, eles levam, né, à depressão, às síndromes das mais diversas, porque você está sempre se punindo, você não se dá um momento de alegria, de autoelogio, de elogio para aquele que está próximo de você, né? Então, assim, a importância da gente, né, né, da gente se manter num estado de paz para poder viver bem. Né? Então, às vezes, famílias muito tóxicas, de baixo, palavrões muito baixos, né? Então, tudo isso ele propicia ambientes que adoecem. Né? Ambientes de trabalho pesados, de pessoas que não conseguem trabalhar em equipe. Então, a importância da gente monitorar. Então, não adianta só se tratar. Tem que mudar hábitos, né, diários, né, monitorar a mente, mudar hábitos dentro de casa, né? Então, assim, você pode se tratar, mas se às vezes você volta para aquele ambiente tóxico, né, seja ele familiar, seja ele, né, o local que você trabalha, então, assim, é preciso reaprender algumas coisas para você viver bem. Né? E uma das Exatamente. técnicas que eu trouxe, que é um exercício prático, então, é assim, você prende né, o dedo, né, você conta, né, respirando, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você puxa a respiração
e solta. E vai para o outro dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa a respiração e solta. Vai para o outro dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa a respiração e solta. Acompanhe junto, Elô, para vocês sentindo. Puxa a respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa a respiração. E agora nós vamos para o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa e solta. E assim você vai para a outra mão. Então, nos momentos assim, de crise, de ansiedade, por quê? Só o fato de você contar, ele traz a consciência. E claro, eu estou contando em voz alta para você entender. Você pode fazer a contagem mental, porque você fica mais consciente ainda. Né? Você pode contar, por exemplo, 10, 9, 8, porque aí o seu cérebro também ele se obriga a reorganizar. Você pode contar de trás para frente, né? 10, 9, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí respirar. Né? Então, com essas técnicas, ela ajuda você, além de relaxar por causa da respiração, ela ajuda você a te trazer a consciência de volta. Né? E além desse exercício, tem um outro também, que é a respiração, né? Que você tampa uma das narinas, né? E puxa a respiração, contando também esse até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta. E aí você, a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta. Então, quando no momento que, né, porque eu estou falando ao mesmo tempo, né, para a contagem, mas você suga, né, por o nariz, você puxa a respiração e depois solta. Né, e assim você faz mais ou menos 10 de cada lado, né, 10 de cada lado, então você puxa e solta. Essa também é uma que relaxa, e relaxa muito nos momentos assim, que o bicho está pegando, vamos dizer assim, né, que a crise está séria. Então é uma forma de controle rápido, né, para você tomar consciência. Né? Então, que é alguns dos exercícios, então, tampa uma das narinas, puxando, né, contando mentalmente e puxando e solta. Né? Então, ele passa a oxigenação para o cérebro, ou seja, quando na síndrome, né, essas síndromes do pânico, né, todas essas síndromes que paralisam, normalmente tem quase uma parada de cérebro, né? O cérebro não está mais raciocinando dentro da órbita normal. Né? E a respiração é uma das formas de devolver ao cérebro a oxigenação. Então, o cérebro começa a oxigenar de novo. E eu estava escutando hoje também, que achei bem interessante, eu não procurei ainda para pesquisar, mas achei interessante, a pessoa falou assim, que a respiração, ela é o sopro de vida, né? É o sopro de vida, que tirando a nossa respiração, voltamos ao pó. Então, não tenham medo de respirar. Muitas vezes nós temos medo de respirar, porque quando a gente respira, né, consciente, profundamente, a gente traz emoções para fora. Muitas pessoas choram, muitas pessoas têm ataques de risos, muitas pessoas têm alguns, né, mas sintomas, principalmente o choro, ó, as pessoas se seguram mais, né, Dirce, para não respirar, para não chorar, para não demonstrar algum sintoma que está ali por medo de acharem que é fraqueza, ou o julgamento, né, o auto-julgamento de ser fraqueza. Não tenha medo de respirar, respiração é o sopro de vida. E nada mais é do que aquela respiração consciente, que a Dirce falou. É você prestar atenção de que você está respirando e como você respira, né? Porque tem que respirar profundamente. A respiração, ela não pode ser no tórax, tem que ser no abdômen.
Tem que erguer a barriga. Você respira, tem que movimentar a parte baixa da nossa barriga. E normalmente a gente respira, a respiração fica só aqui, né? A gente respira para sobreviver e não para viver. Não para oxigenar o cérebro, as células do nosso corpo e tudo mais. Então, não tenho medo de respirar. Respiração é vida. E outra coisa que a gente se observa na síndrome do pânico, né, na ansiedade, né, até na depressão, a tendência da pessoa é ela ir contraindo ainda mais a respiração. Né? A ansiedade ela se torna ofegante e a depressão ela se volta para dentro. Né? Então, a pessoa respira o mínimo possível. Por exemplo, muita questão também, por exemplo, da ansiedade na hora de comer. Né? Por exemplo, na alimentação. Tem gente que na hora da alimentação, né, ele não respira. Então, a importância de você respirar, de você mastigar, de você se observar. Por quê? Porque é uma forma de ansiedade. Às vezes você come, e você não sentiu o gosto da comida, aquilo não te faz digestão, né? O cérebro não processou. O teu corpo absorve tudo aquilo, né? Então, assim, que às vezes você comendo, respirando, né, intercalando, né, uma colherada, uma respirada, você está tomando uma sopa quente ali, todo apavorado, né, agora que está friozinho, né? Então, assim, a importância da gente, até para comer, né, respirar, saborear, né, que aquilo tem que, o momento da alimentação da gente tem que ser sagrado. Né? Então, não comer de qualquer jeito, por exemplo, eu estou com um problema sério com uma professora aqui na escola, ela come de pé, com ansiedade, né? Falei, senta, mulher, senta, pelo amor de Deus, senta, se dê esse direito, esse prazer de sentar na mesa, de comer, para que comer de pé? Né? Que história é essa que a gente não se dá o direito da gente sentar, comer, se alimentar? Porque se a gente não se alimenta bem, o corpo também adoece, né? E respirar, comendo, respirando, né? Sentindo o sabor, né? Convivendo com as pessoas com quem está conosco, é fundamental. E é maravilhoso. A família agradece, e a saúde agradece, e os amigos agradecem, né? E todo mundo fica bem, né? Exatamente. A segunda dica que nós trouxemos aqui é a meditação. Meditação. Muitas pessoas às vezes não sabem como meditar, né? O que é isso, como fazer. A gente vai passar uma técnica aqui, uma meditação rápida para vocês. Mas a meditação nada mais é do que você centralizar seu pensamento em você, na sua respiração e tudo mais, e se conectar com o seu poder superior. Quem é esse poder superior? Para muitos é Deus, né? Que é o poder criador, que criou todas as coisas, é o poder superior que comanda a nossa vida, a nossa respiração, o nosso dia a dia. Então é simplesmente se conectar com Deus. Meditação é isso. Depois eu passo meditação aqui para vocês melhor. Quer falar alguma coisa sobre isso, Dirce? A meditação, na verdade, ela propicia, junto com tudo isso, a respiração, né? E hoje, na verdade, se nós quisermos mesmo, a internet oferece milhares, né, de exercícios de meditação nessa área, assim, é riquíssimo, né? Tu entra ali no Google, entra ali no Play Store e baixa um aplicativo, né? Hoje tem o Lojong, né, que é um aplicativo de meditação, você medita onde você está na hora né, após o almoço, né, depois do trabalho, né? Então, assim, hoje, na verdade, a gente pensa meditação é ficar 1 hora ali, não. Hoje, 10, 15 minutos, ela já é o suficiente para você manter a tua saúde mental, o teu bem-estar, né? O teu eixo emocional. Né? Então, assim, né? Claro, o ideal é de 15 a 20 minutos, mas se você tem 10, use 10, né? Então, assim, né? Se retire no ambiente ali após almoço, enquanto você dá aquela dormidinha ali, coloca uma musiquinha, né? Medita, aproveita, né? Então, para relaxar... Que nem você falou, até o momento da refeição, ela pode se tornar uma meditação, né? Que é você estar ciente do que você está fazendo agora no momento, já vai agradecendo, se conectando com esse poder superior, sentindo esse poder superior, essa força dentro de você, né? Isso é meditação, isso é vida, né? Espiritualidade
A espiritualidade, ela é muito importante na nossa vida. Todo mundo precisa ter, sim, uma espiritualidade. Não estou falando em religião, estou falando em espiritualidade, que é a conexão com o poder superior. E aqui eu trouxe para falar para vocês sobre a oração, né? Bem rapidinho aqui sobre a oração. As técnicas utilizadas, que foi descoberta aqui, que eu aprendi com Joseph Murphy, ela é oração científica. O que é isso? É você deixar de rezar pedindo o que está em falta para você e começar a rezar ou agradecer aquilo que você gostaria de ter. Então, por exemplo, qual é o nosso grande erro na oração? Às vezes a gente fala rezo, 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 mas quanto mais rezo, mais assombração aparece, né? Qual que é o nosso erro? Que a gente foca no problema. Eu peço para Deus me livrar de um acidente, livrar de assalto, livrar de não sei o quê, me curar dessa doença. A ideia por trás disso, ela está correta, mas nós estamos focando o quê? Na doença. Tira essa ansiedade de mim, tira essa depressão de mim, Deus, né? Eu vejo, eu já fiz esse tipo de oração. Então, ao invés de você fazer esse tipo de oração com o seu poder superior, você vai agradecer. Eu tô com síndrome do pânico, eu vou agradecer a Deus pela minha saúde mental perfeita. Agradeço pela minha saúde mental perfeita. Agradeço por eu estar calma, sereno, tranquilo. A ansiedade vai embora. Então, a gente não fica falando ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças, enfim. Na oração científica, você agradece por aquilo que você quer, como se você já tivesse conseguido. E você vai conseguir, né? Alguma coisa aqui, Dirce? Não, pode, é isso mesmo. Tranquilo? Isso mesmo. E aí eu tenho também as barras de Axis e a hipnoterapia, que são técnicas que eu utilizo aqui, que é muito importante também, que ajuda assim de maneira extraordinária. As barras de Axis, ela tem aqui, ó, foi feito estudo. Neurocientista Fanin mapeou cérebros e fez avaliações que comprovaram a diminuição da ansiedade, da atividade cerebral, né? O que as barras fazem? Eles relaxam, diminui aquela loucuragem do nosso dia a dia. E já tem estudos que foi feito que a barras de Axis, ela diminui em até 87% da ansiedade, logo nas primeiras sessões. Então, assim, são ferramentas que a gente tem, né, para utilizar, que foi descoberto aí, é muito valiosa. A hipnoterapia também, né? Ela pode ajudar a aumentar a autoconfiança e a confiança em geral, reduzindo os sentimentos de medo e preocupação intensa, que é um dos sintomas da ansiedade lá que a gente falou bem no começo, né? Então, a hipnose também pode ajudar nesse processo. Meditação, espiritualidade, técnicas, né? No geral, eu apresentei aqui duas que eu utilizo, duas ferramentas. Então, é isso. Mais alguma coisa, Dirce? Acho que é isso mesmo, né, Elona? Então, assim, a importância do autoconhecimento. Né? Então, aos menores sintomas, né, melhor tomar consciência, buscar ajuda, né? Então, hoje tem muitos grupos também de autoajuda, né? Tem o próprio CVV, né, que você pode ligar, pedir auxílio, né? Então, assim, e nos procure, né? Nos procure, chama no Facebook, chama no Instagram, ali no privado, né? Se precisar de ajuda, né, aquilo que nós podemos ajudar, nós vamos ajudar, senão a gente vai ter direcionar para um profissional também mais adequado para você, né? Seja nós ou seja, né, um psiquiatra, então a gente vai analisar, né, e vai dizer, ó, o melhor para você é isso. Né? Então, sim, né, o ideal é que você esteja bem, né, que cada um de nós esteja bem, felizes e vivendo intensamente. Né? E agradeço, né, a cada um que passou por aqui hoje, né? Teve alguns parentes, sabe, aí que passaram, né? Outros do grupo da Irlanda, né, também. Então, agradeço a cada um que esteve aqui, né? E acho que é isso, né? A importância da gente se conhecer é fundamental. E eu agradeço também a tua participação aqui e vamos conversando, né? Agora eu vou passar então para nós aqui uma meditação, né? Uma meditação, eu gravei inclusive já aqui,
Vou passar para a gente estar mais relaxando um pouco nesse momento, já diminuindo a ansiedade. Quem passar por aí que tiver com esse probleminha de ansiedade, né? Já vai ter Sim. mais uma dica aqui para poder aliviar isso, ok? Obrigada, Ok. Dirce. Obrigada. Olá, seja muito bem-vindo à sua meditação guiada para ansiedade. Talvez existam momentos em que o sentimento de ansiedade parece ser tão grande que toma conta do seu ser. Nesses momentos, é comum você se sentir refém das sensações e dos pensamentos que a ansiedade provoca. Através dessa meditação, eu vou te dar ferramentas incríveis para você controlar esse sentimento no seu dia a dia. E vou te mostrar que o poder está nas suas mãos. Sente-se em uma posição confortável e feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca, lentamente. Mais uma vez, inspire, expire. O ar entra pelo nariz e sai pela boca. Procure perceber o seu corpo, os locais que podem estar tensos e vá aos poucos relaxando conscientemente todas as tensões a cada expiração. Isso, muito bem. Sinta que o corpo vai relaxando mais e mais. Volte a respirar pelas narinas, mas ainda de forma lenta e consciente. E perceba que a sua mente também vai naturalmente se acalmando, como se repousasse a atenção nesse processo natural da sua respiração, no ar entrando e saindo. Pensamentos podem vir à mente, é normal, mas deixe que eles venham e vão. Simplesmente volte seu foco mental para a respiração, para o ar entrando e saindo. Nesse momento, nada mais importa. Apenas respire. A respiração é uma ferramenta poderosíssima para controlar a ansiedade. Quando estamos ansiosos, nossa respiração é superficial e nosso corpo fica tenso. Quando respiramos profundamente por algumas vezes, focamos nossa atenção na respiração. O corpo relaxa, a mente aos poucos se aquieta, relaxa, se aquieta. Inspire, expire profundamente. Agora, coloque sua mão direita sobre seu peitoral e a esquerda sobre seu abdômen. Inspire profundamente, procurando concentrar sua respiração na região abdominal, elevando apenas sua mão esquerda. Isso, muito bem. Inspire, expandindo bem o abdômen, como se estivesse enchendo um balão na sua barriga. E então, solte o ar contraindo. Tenta fazer com que a mão direita não se mexa, não inflando o peito, apenas expandindo o abdômen.
Se você estiver com dificuldades, saiba que é completamente normal. Afinal, a maioria das pessoas não está acostumada a respirar dessa maneira. Mas a região abdominal é responsável por 60% da nossa capacidade respiratória. Ou seja, conseguimos inspirar muito mais profundamente através do abdômen do que através do tórax. Ou seja, inflando o peito e elevando os ombros, como fazemos normalmente. Assim, a respiração abdominal traz uma sensação maior de calma, contribuindo muito para diminuir a ansiedade. Para que você consiga controlar sua ansiedade, é fundamental que você preste mais atenção na sua respiração e tente praticar a respiração abdominal no seu dia a dia, quando estiver tomando banho, caminhando, fazendo suas atividades, você vai ver a diferença. Agora, você pode repousar novamente as mãos sobre as coxas. E vamos dar juntos um último passo para dar adeus à sua ansiedade. Com uma técnica incrível de respiração. Essa técnica é chamada de respiração quadrada, pois o ciclo respiratório é dividido em 4 etapas. Você inspira por 4 segundos. Segura o ar por 4 segundos. Expira por 4 segundos e fica sem ar por mais 4 segundos. Pode parecer difícil de início, mas é bem simples. Vamos testar uma vez. Eu te guiarei com o tempo de cada etapa. Inspire lentamente. Agora segure o ar. Isso. Expire lentamente. Fique sem ar. Tudo bem se você teve dificuldades com a prática. Fica mais fácil, é só ter persistência. Esse exercício desacelera os batimentos cardíacos e ajuda muito a reduzir a ansiedade. Vamos fazer mais uma vez? Inspire profundamente. Retenha o ar. Expire lentamente. Mantenha sem ar. Isso. Sempre que a ansiedade começar a crescer dentro de você, faça essa técnica por pelo menos 3 minutos. E você verá ela diminuindo, diminuindo, até que ela não atrapalhe mais sua vida. Parabéns! Você completou a sua meditação. Lembre-se que a prática leva à perfeição. Então, faça mais vezes. E você terá em suas mãos o poder total de controle sobre sua ansiedade. Quando estiver ouvindo, ou quando você quiser, vá ouvindo melhor os sons à sua volta. Mexendo os dedos das mãos, dos pés e abrindo os olhos. Pronto. Chegou ao fim a sua meditação. Gratidão. Isso. Essa é uma forma da gente conseguir controlar a ansiedade, né? Relaxar um pouco, dar uma concentrada aqui, né? É um dos meios. Então, Dirce, obrigada aí pela participação, né? E até a próxima semana. Até. Um abraço. Até mais. Tá, tchau, tchau. Tchau.